quero, nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar realizando essa audiência pública da Lei de Diretriz Orçamentária de 2017. Mas primeiro eu quero agradecer o pessoal da técnica aqui presente, a Val, minha assessora, agradecer o Clóvis, que é sempre companheiro nas audiências públicas, sempre presente nos momentos interessantes da cidade, e também é presidente da Fundação Espírita Judas Cariotes e da IGEPAN. Também o vereador Adermes, também sempre presente, sempre aí, dando a sua parte de colaboração. Muito obrigado, Adermes. Se você quiser vir para a mesa, Adermes, está à sua disposição. Eu quero agradecer também Guilherme, Ana Virgínia, Eliane, também do financeiro aqui da Câmara Municipal. Está transmitido esse momento do Canal 6, né? Na internet, né? Os internautas. Quero desejar a todos uma boa tarde e essa audiência, assim que a gente declarar aberta, a gente vai estar à disposição para os internautas, qualquer pessoa depois quiser entrar em contato com o vereador, presidente dessa comissão, o vereador Cordeiro, nós estaremos à disposição para responder qualquer dúvida que tiver nessa audiência. Muito obrigado a todos que aqui estão dedicados a esse trabalho da audiência de Lei de Diretriz Orçamentária 2017. Declaro aberta a audiência pública para discussão do projeto da Lei 81/2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 da outras providências. A presente audiência pública se realiza em razão da determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo na instrução número 02/2008, tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina: a transparência será assegurada também mediante o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos da deliberação de discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentária e Orçamentos. E nós vamos passar a analisar a análise do projeto com o companheiro Guilherme. Boa tarde a todos. Eu vou estar agora explanando aqui a fundamentação legal da LDO de 2017. O planejamento, primeiramente, na Constituição Federal de 1988. O artigo 165, em seu parágrafo 2º, diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ou LRF, é uma lei complementar que, regulamentando o artigo 163 da Constituição Federal, estabelece as normas orientadoras das finanças públicas no país. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO recebeu novas atribuições e tornou-se um instrumento fundamental no processo de planejamento fiscal. A LRF se apoia em 4 pontos principais: o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. Ela objetiva aprimorar a responsabilidade na gestão fiscal dos recursos públicos por meio de ação planejada e transparente, que possibilite prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Sobre a transparência, a Lei Complementar número 101 de 2000, em seu parágrafo único do artigo 48, diz: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. Instrumentos de planejamento. São 3 peças: o PPA, Plano Plurianual, que tem a função de planejar; a LDO,
Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a função de orientar, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, com a função de executar. O PPA delimita a atuação do município de forma detalhada, explicitando diretrizes, objetivos, ações, programas e metas a serem atingidas, definindo quantitativamente os recursos necessários à sua implementação. Tem duração de 4 anos, sendo 3 para o governo atual e 1 para a próxima gestão. A LDO compreende as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração da LOA. A LOA define os recursos necessários para cada ação constante da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a peça que liga o PPA com a LOA. Prevista no artigo 165, inciso 2 da Constituição, é o elo, como já foi dito, entre o PPA e a LOA, compreende prioridades e metas programáticas, estabelece metas e resultados fiscais, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disciplina a execução orçamentária financeira. O prazo de envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao Legislativo pelo Executivo está previsto na Lei Orgânica Municipal, que é até 20 de julho de cada exercício. Emendas aos projetos de lei orçamentárias somente poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual, com os planos estratégicos estabelecidos por lei do município. Indiquem os recursos necessários, sendo admitido apenas os provenientes de anulação de despesa. Na receita, tenham por fim a correção de erros ou omissões. Não movimentem valores relativos a pessoal e serviço da dívida, sem que seja para corrigir erros ou omissões. Digam respeito ao último nível de classificação orçamentária apresentada. Assim, para aumentar recursos de programas, há que se fazê-lo em nível de projeto e atividade, pois o programa representa a soma dessas ações. Criem novos programas com o diagnóstico do problema que busquem resolver. Não retirem recursos vinculados constitucionalmente à educação e à saúde. Não se refiram a recursos de convênios ou contratos previamente assumidos. Não alterem indicadores ou quantificações físicas incompatíveis com a previsão de gastos das ações. A gente vai entrar agora no projeto de lei 81 de 2006, mas eu passo a palavra para a Ana Virgínia, que vai estar fazendo um comentário aqui. Bom, então, como já foi dito, o projeto de lei da LDO para o exercício de 2017 é o 81 de 2016, e ele foi protocolado aqui nesse legislativo pelo Executivo na data de 20 de julho de 2016, obedecendo à Lei Orgânica Municipal e de autoria do senhor prefeito. O projeto é um projeto extenso, ele traz as diretrizes, então, para o orçamento do nosso próximo ano, traz as metas, os programas e ações de tudo que foi planejado, né, pelo prefeito, pela equipe dele, para ser realizado no ano de 2017. A realização de tudo que está previsto no projeto depende da realização da receita, e só pode ser gasto de acordo com o que for arrecadado. E, devido ao nosso cenário econômico atual, as projeções não foram otimistas. O total de receita estimada para a prefeitura foi até menor do que para o ano de 2016. E no consolidado, ou seja, a prefeitura com as autarquias, a estimativa foi maior. Então, o total estimado da receita no consolidado, ou seja, a prefeitura com as autarquias,
Para o ano de 2017, é de R$ 763.284.361,38. Nós vamos passar agora para algumas ações destacadas por cada setor, para a gente ter uma noção de tudo que está previsto para ser realizado. Bom, eu vou estar citando aqui agora apenas algumas, não são todas as ações. Na difusão cultural, construções, reformas e revitalizações de unidades culturais. Restauro da capela do edifício Champanhar. Reforma do telhado e instalação de elevador do Museu Histórico. Construção de nova biblioteca para a região da estação. Manutenção dos investimentos, manutenção das atividades de difusão cultural, celebração de convênios para ampliar ações, espaço de difusão científica, Museu de Ciência, Ciência Móvel e do Observatório de Astronomia. No desporto comunitário, construções de pistas de skate, construção de praça de skate, manutenção dos investimentos, realização dos projetos, manutenção das atividades. Na educação básica infantil, ampliações e reformas das escolas municipais. Professor João Luiz Garcia, professora Maria Luzia Barcelos, professora Maria Avelar Meneghetti, ampliações e reformas da EMEB Milton Alves Gama, construção da creche nos bairros Jardim Paulistano ou bairros adjacentes, Jardim Palma, São Joaquim, Jardim Palmeiras, Tropical 1, aquisição de equipamentos para creches, ampliação dos recursos do Fundeb, manutenção da educação básica, creches e Fundeb, subvenção ao CC infantil do servidor público. Na educação básica fundamental, ampliações e reformas das EMEBs, professora Odete Nascimento, professora Valéria Tereza Espessoto Figueiredo Pena, construção das unidades de ensino fundamental, construção de creches nos bairros São Joaquim, Palmeiras e Tropical 1, manutenção dos investimentos e atividades, ampliação dos recursos do Fundeb. Ação social, unidades estatais a reformar e ampliar. 4. Reforma da Secretaria de Ação Social, unidades de serviço, conselhos devidamente equipados, transferências às entidades que executam serviço de proteção social básica e especial, pessoas atendidas no serviço de acolhimento em família acolhedora, pessoas atendidas no Centro POP, FAS União e Município, ações estratégicas para a erradicação do trabalho infantil, pessoas atendidas no serviço de acolhimento em família acolhedora. Já na saúde, reforma do prédio do NGA 16, reforma e ampliação do prédio da farmácia municipal, construção de unidade básica de saúde na região oeste, Jardim Santa Clara e Parque Esmeralda. Construção de unidade básica de saúde na região leste, Jardim Palma. Construção de unidade básica de saúde na região norte, City Petrópolis, Jardim Paineiras. Na região sudeste, Polo Clube. Criação e manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Imunização de mulheres com idade entre 10 e 26 anos contra o HPV. Contratação de 2.000 cirurgias eletivas. Repasses de leis específicas de transferências às entidades de saúde, construção do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. No urbanismo, recapeamento de ruas e avenidas, projetos de ciclovias e ciclofaixas, passarela na Avenida Ismael Alonso e Alonso, Santa Rita, instalação da passarela na Avenida Antônio Filho
entre as ruas Alcindo Conrado e S. Caleiro, ponte interligando o Jardim Luiza a Jardim Pinheiros e o Jardim Luiza ao Jardim Luiza 2, ponte na Avenida Ismael Alonso e Alonso com a Rua Rio Grande do Sul. Construção de passarela na Avenida Miguel S. de Melo, ligando a Vila Europa Progresso, próxima à escola PNR. Substituição de ponte na Rua Simão Caleiro com a Avenida Antônio Barbosa Filho. Substituição de ponte na Rua Comandante Salgado com a Avenida Antônio Barbosa Filho. Execução dos projetos de construção e reforma de praças, parques e jardins. Urbanização de área de sistema de lazer no Jardim Aviação. Reformas de centros esportivos nos bairros Jardim Seminário, Continental, Pulicano, Vila Santa Terezinha, Área 2, Jardim Europa, 6, Santa Maria, 6 e São Sebastião. Reforma do cemitério Santo Agostinho, construção do centro comunitário nos bairros Recanto Elimar e Jardim Paineira, alargamento da Avenida Geraldo Teodoro Martins e Avenida Euclides Vieira Coelho. No meio ambiente, obras e instalações na rede de iluminação pública, manutenção dos serviços de canalização de córregos, cercamento das áreas de preservação permanente, as APPs, em todas as regiões, construção de academia ao ar livre na Praça da Santa Rita, com melhorias, manutenção, construção de praça nos bairros Parque Universitário, Jardim Conceição Leite, Ipanema, Mundo Novo, Luísa 1, Vila Raicos, Residencial Moreira Júnior, Jardim Esmeralda e Pérez Lima e Residencial Recanto Limar 3, recuperação de galerias, implantação do Parque Ecológico Municipal Dr. João Roberto Correia. Vou passar a palavra para a Ana Virgínia novamente, para ela estar explicando aqui sobre as receitas do município. Então, esse primeiro quadro traz um comparativo das receitas próprias do que foi projetado para o ano de 2016 e o estimado para 2017. O Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, foi projetado para 2016 R$ 67.557.257,58 e estimado para 2017 R$ 77.720.901,47. Portanto, uma elevação de 15,01%. O imposto de renda retido na fonte foi projetado para 2016 em R$ 16.244.032,85 e estimado para 2017 em R$ 16.536.337,69, uma elevação de apenas 1,61%. O Imposto de Transmissão Intervivos, ITBI, projetado para 2016 em R$ 14.226.360,41 e estimado para 2017 em R$ 15.621.237,46, uma elevação na ordem de 9,80%. E o Imposto sobre Serviço, ISS, projetado para 2016 em R$ 56.80.522,41 e estimado para 2017 em R$ 63.745.037,80, uma elevação de 13,67%. No total dessas receitas próprias de 2016 para 2017, uma elevação de 12,63%.
Nesse próximo quadro, nós temos as receitas transferidas. O ICMS projetado para 2016, R$ 114.547.429,25. Aí está 2015, 2016, mas é porque faltou alterar. É o projetado para 2016 e o estimado para 2017. Então, o ICMS estimado para 2017 é de R$ 131.729.543,64, com 15% de elevação. FPM, projetado para 2016 em R$ 62.796.759,14 e estimado para 2017 em R$ 68.963.400,89, uma elevação de 9,82%. O IPVA para 2016, R$ 44.898.687,90 e estimado para 2017 em R$ 51.633.491,09, uma elevação também de 15%. No total das receitas transferidas, a elevação de 2016 para o estimado em 2017 foi de 13,54%. No próximo quadro, nós temos as transferências a título de subvenções, auxílios e contribuições às entidades assistenciais, infantis e de saúde. As transferências às entidades infantis na educação básica, no programa Educação Básica Infantil, na LDO de 2016, constava R$ 35.538.000. No projeto da LDO para 2017, constam R$ 37.766.000. As transferências às entidades da saúde, no programa Rede de Atenção às Urgências e Serviços Especializados, na LDO de 2016, constava R$ 2.595.202,34, e no projeto da LDO para 2017, R$ 846.659,53. Transferências às entidades assistenciais no programa Fomento à Rede de Assistência Social FMAS Municipal, constava na LDO de 2016 R$ 15.800.000 e para o projeto de lei de 2017, R$ 19.498.000. Nós estamos sugerindo, se tiver alguma pergunta, vocês grifam no final, a gente volta, tá? Tenta... Acabou já? Vocês querem fazer alguma pergunta, Clóvis? Então vamos lá. A circulação de mercadoria no todo, não é? A gente não sabe responder ICMS pontualmente, porque ele é um projeto do executivo, né? Mas a receita, ela é, dentre as várias memórias, né, que são usadas, uma das coisas é a realização da receita dos anos anteriores. Então, dentro desse estudo, deve-se ter verificado que essa elevação realmente pode ser realizada. Tá.
Em relação a... Eu estou vendo aqui transferência para as entidades assistenciais, de 16 para 17, está tendo um incremento aqui de 23% a mais. E parece que pela Secretaria de Finanças, ela foi passado para as entidades, na proposta que foi encaminhada, foi só 10%. E aqui no projeto está 23%. Como se explica? Se foi para as entidades, para o Fundo de Ação Social, 10%, e aqui está com incremento de 23%. Esse último quadro? No último. Deu 23 milhões. Ele deu a 2016, dá 15 milhões e 800. Para 2017, 19,498. É 23% ao mais. Só que no Fundo de Assistência Social lá foi encaminhado 10% só. Então tem mais do dobro aqui que está colocando na lei e não está sendo repassado no projeto para as entidades. Aqui a gente só tem como constatar o que realmente veio. Nós vamos abrir um anexo para verificar o que está contemplado nessa ação. Tem como a gente pegar essa informação mais esmiuçada. Só um minutinho, por favor. Só que nós estamos pedindo aí, como presidente da comissão, eu estou anotando todo esse quadro aqui, Clóvis, depois eu peço até por escrito uma audiência depois com o pessoal das finanças, alguém quiser depois tirar algumas dúvidas, tranquilo com a gente, pode nos procurar, que a gente tira depois com o Paulo, com a própria secretária, para ficar claro, entendeu? Porque é o que ela disse, já vem do executivo para nós, como eles não pôde, foi inadiável a audiência deles hoje, né? Também para tratar de alguns assuntos de entidades, que é do conselho, né? Que eles tinham uma reunião agora, então foi marcado no mesmo horário. Não sei como que aconteceu esse equívoco, mas aconteceu. Mas nós vamos tirar, sim, sem dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Inclusive eu deixei até aqui aberto aos internautas, que podem nos procurar meu gabinete, a gente não conseguir tirar aqui as dúvidas, a gente tira depois com a secretária, prometo para vocês, Clóvis, que a gente faz por escrito ou marca até uma outra audiência para nós, tá? Aqui na Câmara, com o pessoal, para que seja de qualquer dúvida, tira. Inclusive para mim, sem dúvida, tem dúvida também, nessa questão se você pegar a transferência aqui para as entidades de saúde, de 2.595 para 846, esse outro quadro, no mesmo quadro em cima, eu achei um absurdo. Então, eu quero uma explicação bem clara, ela tentou nos explicar, mas eu quero uma coisa bem mais clara para a gente ter esses números para as entidades. Com certeza eles devem estar acertando essa situação também agora, mas para a gente, que é o presidente da comissão e os colegas da Finança e a Câmara Municipal, não ficou claro, né, Ademir? Então é importante a gente ter isso até para orientar as pessoas, os colegas da Câmara e outras pessoas que nos procuram, os munícipes. Essa ação, Clóvis, não está detalhada, não. Ela está só nesse valor geral mesmo. Clóvis, quando se trata de CMS, é imposto sobre circulação de mercadoria, não é isso? Do IPTU. Ah, tá. Que está com a diferença, que eu vejo assim, aumentou 15%, mas a previsão da unidade fiscal, aí foi mesmo para as entidades, seria mais ou menos o valor da unidade fiscal do município, dá 10%. E está aumentando 5%, é 50% mais do que a unidade fiscal, da projeção do crescimento da unidade fiscal. É um índice elevado, né? Dá para perceber que o IPTU ele fugiu à regra dos normais. E ele deve realmente ter uma boa arrecadação em 2016. Certo. Porque, no geral, a estimativa da receita arrecadada para 2017, ela é praticamente a mesma de 2016, sim, sem aumento nenhum. Então, o IPTU, acho que é um caso à parte mesmo. Mas eu estava viu, Clóvis, eu conversei com o secretário de Planejamento, é um assunto que me deixou até interessante, viu, Adermes? Foi o governo que mais loteamento surgiu, que foram aprovados, foi no governo Alexandre. Isso é interessante para a cidade, o crescimento dos investidores na cidade, que Deus abençoe que venha mais, né, para, sem dúvida, gerar empregos, mão de obra, para que o próximo governo não sinta também, né, questão de IPTU e emprego também, né. É lógico, aumentando a cidade, automaticamente aumenta o imposto. Aumenta o imposto, tem condição de
arrecadar mais e aplicar mais e melhor, né? Verdade. Tá. Pois não, Adermos. Boa tarde a todos, Boa tarde. Cordeiro, as entidades aqui presentes, Clóvis. Ana Virgínia, eu estava verificando aqui, os slides aqui aqui estão apresentados, aqui não está mencionando o orçamento impositivo, né, aquele percentual de 1,2% da receita líquida corrente. Eu queria saber se está previsionado isso, como que seria a dinâmica, porque estão surgindo muitas dúvidas. Inclusive, nós aprovamos na terça-feira passada, em primeira votação, uma adequação à lei do orçamento impositivo, porque poderia dar margens, né, a dúvidas em relação ao qual percentual por parlamentar, mas eu estou verificando aqui não tem. Eu queria saber se isso está... o fato de não estar no slide, nós podemos ficar tranquilos, porque amanhã esse assunto deve voltar não, apesar que são 10 dias, né, a emenda à lei orgânica, a segunda votação não será amanhã, vai ser na próxima semana. Mas eu gostaria dessa informação. Mas a porcentagem de 1,2% da receita corrente líquida já está na lei, né? Realmente é isso. E teve uma resolução aprovada na última sessão, na última terça, né, que foi acordado de dividir esses 1,2% igualmente entre os 15 vereadores, né? Então, a gente está trabalhando dessa forma, com esse limite de 1,2% da receita corrente líquida dividida para os 15. Você poderia me informar quanto que daria hoje per capita por parlamentar? Você tem mais ou menos essa informação? Porque a gente ouve valores, sempre surge a dúvida. Não é exatamente não, mas quase 600 mil para cada um dos 15. Só confirmar que a gente fala certinho a receita corrente líquida encaminhada pelo Paulo. Eu acho que é referente ao exercício anterior, né? Eu acho que acho que é. Não, é no projetado aí. O que fala é 1,2% da receita corrente líquida. Será que é do ano corrente? A Ana Virgínia já está verificando aí. Ué. A receita corrente líquida estimada é R$ 736.209.744,34. A gente já vai terminar os cálculos. 600 mil mesmo. Talvez não dá nem isso. Mas dá. Até mais. Campos, quase 800, 700 e pouco dá. 780, mais ou menos. 588.967,79 Não, centavos. está errado. 700 seria 700, não é isso? 1%? 1,2 de 736. 736, põe 736, só mais para noção, vezes 1,2. 834 em média. Não, total. Ao total. Divide por 15. Tá. Os 1,2% são 8 milhões, 800 e alguma coisa. 588, aproximadamente 600 milhões. 600 mil. Aproximadamente 600 mil. Tá, outra dúvida que surge, na hora das indicações das emendas impositivas, elas vão ter que estar alinhadas a essa... a LDO, ou se a gente tirar, vamos supor que a assistência social, ela está projetado um percentual e vamos supor que todos os recursos destinados aí vão para as entidades de assistência social.
vai ter que fazer corte em outras pastas, vamos dizer assim, seja na área de saúde, educação, esporte, urbanismo, infraestrutura? Vai. As emendas têm que estar alinhadas ao PPA. Se não estiverem, tem que prever essa alteração. Aí altera o PPA também. E para incluir valor em alguma ação, por exemplo, tem que anular de outra. Não tem outra forma de incluir valor a não ser anulando de outro lugar. É uma engenharia complicada, né, nesse Muito primeiro complexo, ano. Muito complexo para o primeiro ano que nós vamos... Porque, na verdade, vamos imaginar a dinâmica do vereador. Ele pega lá, de repente, 10, 15 entidades e encaminha aqueles recursos para aquelas entidades. E nós precisamos ver o prazo também, porque nós temos aí 10 dias, parece, menos de 10 dias, né? O prazo para apresentação das emendas é até o dia 22 de agosto. 22, então. Nós temos aí um período bastante curto. E pode acontecer de nós apresentarmos essas emendas, mas não ocorrendo anulação. Tem os casos que pode-se apresentar emendas sem anulação. Por exemplo, se verificar que dentro daquela referida ação já tem um valor suficiente para fazer uma emenda física. Adicionar Até 22? Mais alguma coisa nessa ação. Né? E incluir mais uma meta física, lembrei, era o que eu queria falar. Então, às vezes, está lá, tem uma ação que está lá, construção de praças, e não fala onde e nem quantas praças, às vezes está lá, unidade, porcentagem, 100%. Então, a gente não sabe quantas praças, nem o local. E aí quer-se fazer uma emenda pedindo para que seja construída uma praça num bairro específico. Aí dá para fazer uma emenda sem valor, só para ser atendido naquele lugar, já que a gente não sabe aonde é que está previsto aquela ação. Agora, se tiver lá, por exemplo, construção de uma praça, e esteja específico que seja uma praça para qualquer bairro, e se queira construir em outro, fazer uma emenda para outro bairro, aí sim tem que incluir o valor, porque o valor que está lá é específico para a construção de uma praça. Tem que fazer anulação. No próprio corpo da emenda faz anulação, ou eu apresento a emenda e depois faz a anulação? No próprio corpo da emenda. Nós encaminhamos uns modelinhos para os analistas, né, que estão auxiliando nessa fase. Então, tem o modelinho de emenda com anulação e sem anulação. E esses valores também constam lá, né, o limite de cada vereador. Gostaria na realidade, a proposta que a gente tinha no Conselho Municipal de Assistência Social era que parte dessas emendas impositivas elas não fosse colocada assim, dividida por entidade, se repassado um percentual que os vereadores fizessem o repasse de um percentual do valor, encaminhasse para o fundo de assistência, porque dentro da assistência social existem entidades que são, hoje os serviços são muito bem pagos, o município paga, por criança e adolescente, o município paga muito bem, certo? São valores que as entidades não têm necessidade. Em contrapartida, outros segmentos de entidades, como os idosos, as ILPIs, por exemplo, e outros segmentos, eles estão muito aquém dos valores reais que são pagos. Então, a proposta seria que se colocasse esse percentual que os vereadores mandassem, não é total, é só uma parte, mas que fosse colocado para o fundo, e sim o Conselho e a Secretaria de Ação Social fizesse adequação para esse segmento de entidades, entendeu? Então não seria valores nominais por entidade, sim o valor que colocasse para ajustar os pisos que estão defasados, certo? Nesse caso teria que vir a lei já depois se fosse concordado, os vereadores concordassem com isso, aí já a lei já deveria vir por entidades, aí deveria fazer na assistência, no fundo, adequação para ser votado no global, é isso? Pode fazer sem destinar para a entidade
né, sem ser nominal, sendo para o fundo. Os vereadores podem fazer assim. Pode, apesar de ter sido dividido esse valor do orçamento impositivo, pode ter também as emendas coletivas. Mas tem como fazer a emenda sem ser nominal, não precisa ser nominal, não. Pode simplesmente pedir para que se aumente o valor destinado para o fundo. Em Ana, suponhamos que um vereador e o outro faz o mesmo pedido, aí tem como fica no caso? Eu peço no mesmo dia da emenda, aí, porque tem aquela emenda que ela entra protocolada antes, que tem a prioridade. Mas suponhamos que as duas emendas, por ser medida impositiva, sejam por construção de uma academia, expor na praça, tal. E o outro também faz a mesma coisa. E aí? A gente orientou os analistas para entre si. A gente usa o SGL, né, realmente pela ordem cronológica, né? As autuadas primeiro, a gente põe na planilha primeiro para ter esse controle. Se for verificada alguma emenda igual, aí a gente entra em contato para, de repente, entrar num acordo, fazer coletivo ou prevalecer a primeira. Tá. Pode acontecer também de 3 vereadores ratearem, né, a destinação de um recurso. Vamos supor, uma determinada entidade precisa de um veículo, doblou para transportar idosos, valor de R$60 mil, um exemplo. Aí você pega lá 3 vereadores, 2 vereadores que acabam cotizando para o mesmo objeto. Entendeu? Isso já tem que estar previsto também no próprio corpo da emenda, dessa forma, que aquela emenda está se juntando à outra emenda para que seja adquirido um veículo? Como que seria? Eu acredito que se fizer uma emenda coletiva, né? Faz uma só, né? Todos, né? Os envolvidos todos assinam, né? No caso, para essa emenda sair, tem que todos os vereadores estar de acordo? Ou, por exemplo, se nós, digamos assim, se nós tiver 10 vereadores que tiver de acordo em fazer, aqueles 10 pode fazer sem os outros 5 ou não? Não, acho que é cada um responsável pela, não é? Acho que é responsável pela, porque é individualizada. Eles podem apresentar individualizada, ou seja, um vereador quer apresentar, ele apresenta. Sim, mas perguntei o seguinte, vamos supor assim, se tem 15 vereadores, 10 vereadores tiver de acordo de fazer essa emenda para o fundo, eles podem fazer ou precisa de estar os 15 de acordo? Precisa de um. Se os 10 concordados da emenda dele para o fundo, aquele valor dos 10 vai para o 5 individual. Entendi. Depende do acordo de cada um. Entendi. Tranquilo. Eu acho que até foi uma coisa interessante para os vereadores, até para a questão de cada um no seu segmento, cada um no seu entendimento, entendeu? Até para valer, nós, São Vereador, sofremos muito, tem hora, você faz um pedido tão interessante para o prefeito, ele entende que é de outra forma, ou tem um líder lá, um outro que sugere outra coisa, dá prioridade, a situação é complicada para nós. E o que a gente vê também depende muito de conhecimento. Então, tem muitas entidades que, às vezes, não tem nem muita necessidade e acaba recebendo a emenda, e, às vezes, algumas que têm maior necessidade, mas menos conhecimento, ela acaba sendo prejudicada, ela não recebe. Essa observação delas é interessante, porque pode ocorrer isso mesmo, realmente, de repente, uma entidade que não tem uma articulação política muito forte, ela acaba não recebendo, né? Quem não fazendo uma articulação. Virgínia, outra dúvida. Vamos supor que você destina, de repente, R$15 mil para o Lar São Camilo de Lélis, um exemplo. Não tem objeto ainda. Você está fazendo uma destinação. Eu já vou ter que constar o objeto referente a aquele recurso para que é, entendeu? Para qual destinação? Vamos supor que aquisição de bens, aí não tem o bem. Ou poderia também ser para custeio? O Paulo, né, o contador da prefeitura, até esteve aqui conosco numa reunião
explicando. E essa questão das entidades, existem vários critérios, ele até comentou de chamamento, então, às vezes, depende lá da secretaria também, né? Tem que apresentar uma série de documentação. Para nós aqui, para viabilizar a emenda, a gente tem que fazer tudo certinho. Então, se dentro daquela ação, daquele programa, os recursos que estão constando lá são de equipamentos, então aí pode ser para equipamento. Então, dentro da peça tem até um anexo que tem como detalhar os recursos daquela ação, e às vezes tem até recurso para despesa corrente, por exemplo, a manutenção, ou para comprar equipamento. Agora, tem todos esses pormenores que às vezes não depende da emenda, né? Depende de todo o processo do próprio conselho, né? Virgínia, eu entendi do dia que o Paulo colocou, mas todas as entidades vão participar de chamamento público até o final do ano, inclusive os lares. Então, se for verificar da forma que ele colocou, nós não vamos poder fazer nenhuma emenda impositiva, porque, como a execução dela é 2017, nós não sabemos, eu acredito que a maioria das entidades que já prestam serviço, a prefeitura vai acabar, embora é um chamamento público, essas entidades não vão acabar tendo seus serviços prorrogados. Mas acontece que a gente vai acabar acontecendo aí de algumas entidades, de repente, não participar de um chamamento, depois ela não pode receber. Mas nós já participamos do chamamento já no ano participaram, passado, já. Então, e aí, a maioria das entidades já participou do chamamento, então agora 2017 já seria só aditamento. Agora, no caso, só aditamento. Uhum. Agora, no caso, vamos supor que na hora que eu faço a emenda, eu coloco recurso para custeio, para despesa de custeio. Aí a entidade pega esse recurso, ele pode depois ser transferido para investimento, ou vice-versa? Eu acredito que não. O que passa como custeio é custeio, até porque tem prestação de contas, né? Então, eu acho que ele é específico mesmo. Nesse caso aí pode ser, se for aprovado pelo conselho, pode, né? Apresenta a entidade, Pode, aprova pode. a alteração, Demonstrar a necessidade. aí faz a alteração. Mas eu creio que da emenda dos vereadores aí, nesse caso aí, por chamamento, hoje é feito convênio, né? Quando faz o chamamento, celebra um convênio. Nesse caso aí seria subvenção. Para investimento, é subvenção, né? Ele é específico, né? Então, determinada, não faz parte do convênio. É por isso que a proposta de colocar uma parte desse recurso impositivo para o fundo é para ser utilizado como custeio. Porque o custeio, na realidade, está defasado, para alguns segmentos de entidade está defasado. E se for colocar subvenção, praticamente tudo seria tudo para investimento. E nem sempre a entidade está precisando de investimento. Ela está precisando de ajudar para custear. Ajudar a manutenção. A manutenção, certo? Então é por isso que seria interessante se uma parte do recurso fosse para custeio mesmo, e não para investimento. Então, na hora de fazer a emenda, a gente verifica, né, como que está lá dentro dessa ação, se pode ser manutenção ou custeio, ou os dois, e a gente, qualquer coisa, pode entrar em contato com o Paulo e ver se é possível atender essa... E só reforçando o que o Clóvis falou, porque até mesmo tem alguns serviços que chega no final do ano, o valor é tão alto que às vezes ele fica até com dificuldade de fazer a prestação de conta. Agora ficou mais tranquilo, porque é para 5 anos, né? Mas tem algumas entidades que têm que ficar fazendo uma promoção atrás da outra para poder manter o serviço, principalmente do segmento idoso, centro-dia. Então, e a gente que está lá nas entidades, a gente tem muito conhecimento dessas necessidades, não só na entidade, como no conselho também. Porque a gente faz parte do conselho, né? Então a gente participa no conselho, a gente sabe quais as entidades que estão com déficit. O que eu acho, assim, isso aí a gente precisava dialogar, de repente eu mando um recurso lá de R$15 mil para custeio para o lar de idosos Euri Barçanufo. O lar, aí no caso sendo custeio, ele teria que discutir isso no conselho. É isso? Para eu entender melhor.
E aí, se esse recurso, de repente, o lar de idosos não tem um objeto, nada para comprar, e está sobrando recurso, esse recurso poderia já ficar no próprio fundo para que eles pudessem fazer um remanejamento? Ou ela é verba específica, carimbada? Porque no governo federal, eles criaram, o Cordeiro deve ter visto isso, chama emenda guarda-chuva. Eles começaram a usar isso para não perder emenda. Porque o que vai acontecer com a gente, aconteceu nesses 2 anos na Câmara dos Deputados. Eu estive lá para verificar, porque faz 2 anos que começou o orçamento impositivo. O objetivo disso é tornar o legislativo mais independente, porque o que acontece? Quando a gente faz a peça orçamentária, o orçamento ele é propositivo. Eu quero destinar um recurso para o lar, eu chego lá, eu faço uma emenda propositiva, e para a execução dessa emenda, você tem que sentar com o prefeito e com o Pires na mão, que a gente chama, a entidade vai atrás do vereador, porque até a gente entender, eu estou no meu primeiro mandato, o que a gente fazia? A gente fazia emenda e entregava, né, para a entidade, falou, nós encaminhamos, está no orçamento, aí a entidade vinha aqui cobrar do vereador. Aí o vereador ia bater no prefeito. Bater no prefeito, assim, pedir, fazer o pedido dessa emenda, a execução dessa emenda. E cria-se aí um vínculo meio que nada agradável. Hã? Não fica muito bom. Então, o legislativo ganhando uma autonomia, tudo é um entendimento que já ocorre no Senado. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer as emendas guarda-chuva. Eu estive lá agora recentemente, então ele coloca lá 1,5 milhão para a saúde. Depois, eles vão, por quê? Porque, de repente, a Santa Casa de Franca não conseguiu enquadrar num determinado procedimento. Ele manda para a Santa Casa de Votuporanga. Eu sei porque eu estava com o senador conversando a respeito disso. Franca, de repente, não conseguiu. E eu acho que isso é algo que a gente precisava estudar. E ele falou que é bem dialogado, no caso lá, com o governo federal. Aqui teria que ser com o Conselho. A gente imagina que, eu acredito e defendo, que grande parte desse recurso tem que ir para a assistência social. Assistência social, do meu ponto de vista. Mas só que pode acontecer de você destinar um determinado recurso e depois perder esse recurso, né? E fica lá, volta para o governo municipal, aí ele vai fazer outras ações, a gente acaba ficando de pé e mãos atados. Então, eu entendi. A emenda guarda-chuva, eu custei aprender você ouviu, né? Emenda guarda-chuva. Eles colocam tudo debaixo de um guarda-chuva, saúde. E depois, aprovado, tudo, cada um ele vai tirando. E todos os deputados fazem isso. Todos os deputados. Justamente para salvar o que você falou. Tanto é que nós tínhamos um recurso do Zé Serra, do senador Zé Serra, de R$300 mil para Franca. Do Aloysio Nunes. Eles me ligaram, porque eu que estive lá conversando, eles não vão mandar mais 300, vão mandar 250 mil, porque houve contingenciamento. E falou, mandar o projeto, agora sim, assim, assado, para não perder. Então, a gente tem que estudar também essa possibilidade, porque muitos de nós não sabemos se vamos estar aqui o ano que vem. Aí nós destinamos esse recurso para a entidade e depois a entidade vai ficar chupando dedo, né? Então, é a coisa assim, é coisa que a gente está... Eu estudei muito esse orçamento positivo, mas mesmo assim, eles paira muita dúvida, né? E vários questionamentos, que é uma coisa muito técnica, que vocês dominam, e que a gente é mais a parte política, mas tecnicamente a gente vê muita dificuldade na implementação de alguns recursos. Eu vou conversar com o Paulo sobre essa ideia. Justamente o que eu ia falar para ela, para a gente sentar e discutir isso aí, deixar mais claro antes dos vereadores começarem a apresentar a emenda. Eu acho que funcionaria sim essa emenda guarda-chuva. Porque a emenda guarda-chuva, ela daria um poder para o Conselho. É isso que o Conselho quer. Eu estou destinando R$30 mil, por exemplo, para o lar de idosos. E aí, o Lar São Camilo de Lélis, de repente, vai discutir no Conselho. Eles têm, assim, aquele recurso foi destinado a eles, mas, de repente, eles não têm condições de receber esse recurso, ficaria o Conselho, que é muito transparente e muito representativo, eles pegam esse recurso e encaminham lá para outra entidade. Então, a gente poderia fazer essas emendas guarda-chuvas
Você faz igual está acontecendo. E sem ficar refém do executivo. Sem ficar refém do executivo, porque a ideia é essa, preferir você dialogar com os conselhos, né, do que a gente não sabe. Eu não estou falando desse executivo, porque daqui um ano, daqui 1º de janeiro, é outro executivo que vai estar aí, nós não sabemos quem é prefeito, prefeita, e nós não sabemos como vai ser a condução, mas a gente tem que dar essa autonomia. Então, essa que seria uma sugestão de você criar as emendas guarda-chuvas, que seria isso. Olha, você vai discutir lá no conselho, tem 15 mil para vocês lá. Lá eles têm autonomia para transformar isso em investimento, ou no caso aí de manutenção. Aí ele vai discutir o conselho. Eu acho que é uma sugestão que eu faço, porque a gente está aperfeiçoando ainda esse projeto aí, né? Até agora, terça-feira, nós votamos aí uma pequena modificação no projeto, mas essa é a minha sugestão. Eu faria de guarda-chuva para todas as minhas emendas e para o Conselho da Assistência. Mas eu falo, eu queria tanto para essa entidade, tanto para essa. Se ela não comprovar, o dinheiro fica para eles. E lá eles vão ter que dialogar, conversar e apresentar o projeto. Essa seria a minha sugestão. Não sei se é viável tecnicamente, por isso que eu estou colocando aqui. Mas a gente vai colocar isso aí junto ao Paulo e a Neide. Vamos conversar, né, Ana? Importante. Ainda essa semana. Adermes. Mais alguma pergunta, pessoal? Mas o que as entidades, o que a gente queria é que não fosse determinado para X entidade, que seria para o conselho e nossa entidade ter autonomia de fazer adequação nos pisos das entidades que está defasada. É isso que a gente precisa. Porque, por exemplo, quando você fala de ir para uma entidade, ela só não vai receber se caso ela não tiver legalizada, porque isso seria o termo correto, porque ela pode inverter. Isso aí, a gente tem essa autonomia, ele pode ser destinado para equipamento e a gente ir lá e levar um projeto, olha, eu preciso desse dinheiro em investimento. Então, o conselho aprova isso para a entidade. Aí, da forma que você está falando, seria só se a entidade não tivesse com a documentação legal para receber. E o que a gente tem necessidade é de uma adequação de piso daquelas entidades mais antigas, daqueles serviços mais antigos, que está com uma defasagem muito grande nos pisos. Então, isso que a gente tem necessidade. Então, a gente ia discutir isso muito mais a nível de entidade e depois levar para o conselho, porque até mesmo é paritário, é 50% da sociedade civil, 50% do poder público. Então, a gente seria mais ou menos nesses moldes, não seria, Clóvis? É isso que é a necessidade das entidades hoje. Mais algum nome, alguma pessoa para quer colocar? Se você tiver qualquer dúvida, depois nos procura, a gente está à disposição, eu, Ana Virgínia, Eliane, o Guilherme, nós estamos à disposição para ajudar, para entendermos, né? Até nós mesmos, vocês perceberam que tem alguma dúvida aqui para ser tirada, mas nós vamos tirar. Tá? E, Clóvis, tranquilo? Vereador Adermes, vamos colocar isso em prática, então, né? Tranquilo, vocês? Tá, eu quero agradecer mais uma vez vocês que estão aqui prestigiando, o pessoal das entidades que estão aqui apresentando, o Clóvis pessoalmente apresentando todas as entidades, Adermes, vereador, Ana Virgínia, Eliane, Guilherme, né? Val, todos o pessoal que está, o Getúlio, que está ali na técnica, o William, né? Pessoal que estão ali, os internautas, e dizer que essa casa, mais uma vez, está cumprindo com o seu dever, né, de fazer essa audiência, e eu quero agradecer aqui e justificar a Neide, porque ela tinha uma outra reunião marcada em interesse, inclusive, da comunidade, e o Paulo não pôde nos atender, mas deixou à disposição, volto a dizer, qualquer dúvida para que nós tiramos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e que essa semana seja uma semana profícua para todos nós, com bastantes coisas boas. Muito obrigado.